Vamos dar uma olhada aqui no que disse Jair Bolsonaro, do outro lado, né? Quando falado, questionado sobre a trama golpista, ele disse que tramou o golpe com o Pateta e com o Mickey Mouse. Ironicamente, né? O ex-presidente voltou a questionar a legalidade das investigações que embasaram a denúncia da PGR contra ele por tentativa de golpe de Estado. Pouco antes de apresentar a defesa dele próprio, né, ao STF, o ex-presidente ironizou as acusações. Abre aspas. Eu tramei com o Pateta, com o Pato Donald, com o Mickey Mouse, só pode ser isso aí. Fecha aspas, disse a jornalistas. O ex-presidente se refere a ter estado nos Estados Unidos quando ocorreram os ataques aos prédios dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, já deu declarações parecidas e até mesmo publicou uma imagem do pai no parque temático lá da Flórida, na Disney, para tentar diminuir, né, a possibilidade de participação dele nessa trama golpista, imagem gerada por inteligência artificial, Carla. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem feito, faz parte dessa narrativa dele da defesa, né? E aí ele responde, o Lula, na verdade, essas declarações ele deu ontem, quando ele chegava no aeroporto de Brasília, depois de passar o carnaval em Angra dos Reis, né? O ex-presidente tem usado essa viagem dele para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, quando ele não passa a faixa presidencial para o presidente Lula, que era o presidente eleito, ele tem usado essa viagem como um argumento de que ele não daria o golpe porque ele estava fora do país. E aí faz parte da defesa, da narrativa de defesa, como você colocou aí, que também é divulgada pelos filhos do presidente e principalmente por Eduardo Bolsonaro, que tem feito essa ponte, digamos assim, com parlamentares dos Estados Unidos, que tem colocado aí, depois que o Trump ganhou, um pouco dessa narrativa com a ajuda, né, de Trump, Musk, enfim, que já também compartilhou a questão de manifestação. Enfim, eles têm usado essa ida do presidente aos Estados Unidos como se fosse um álibi de que ele não teria a intenção de dar um golpe, já que ele nem no país estava, né? E na defesa enviada pelos advogados ontem, tem uma série de questões, porque eles tentam desvincular o Bolsonaro dos ataques de depredação aos prédios públicos em 8 de janeiro, e também pedem uma série de outras coisas, Diego, que daqui para frente essa tropa bolsonarista, digamos assim, vai continuar usando e reforçando. Dois exemplos, por exemplo, que eu destacaria aqui. A questão de pedir, de tentar forçar, de alguma forma, de mudar o entendimento, né, e a jurisprudência existente hoje, para que esse caso não seja julgado na primeira turma do STF e sim vá ao plenário, e também estão tentando aí desqualificar a delação do ex-tenente, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. São algumas linhas aí de defesa que tem a esfera jurídica e também tem a esfera política. E aí a esfera política, o Bolsonaro vai para essa questão, estava em Miami, não tinha nada a ver com isso, e aí usa esse tipo de ironia que ele usou aí, falando que estava tramando golpe com Mickey, com Pateta, enfim, etc. A gente já vai falar um pouco mais sobre a estratégia jurídica do ex-presidente Bolsonaro e também sobre os outros denunciados. Só antes, registrando aqui uma informação da Raquel Landim, ainda nesse contexto de defesa também, Bolsonaro pediu e Tarcísio aceitou ser testemunha a favor do ex-presidente. Raquel Landim informa que Bolsonaro avisou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele concordou em ser testemunha no processo que apura a tentativa de golpe, segundo apurou a Raquel Landim. As pessoas próximas, ouvidas pela Raquel, falaram que o governador disse que está tranquilo e que nunca presenciou qualquer menção a esse assunto vinda de Bolsonaro ou do seu entorno. Tarcísio deixou o Ministério da Infraestrutura em março de 22 para se dedicar à campanha ao governo de São Paulo, mas esteve com o ex-presidente 2 vezes depois da derrota de Bolsonaro para Lula. Ele visitou o Bolsonaro no Palácio da Alvorada em novembro e depois, em dezembro, tinha acabado de vencer as eleições com o apoio do ex-presidente e queria se aconselhar. Também sabia que Bolsonaro estava deprimido com a derrota e sofrendo daquela infecção, né, que atinge a pele. São as informações passadas pelo Tarcísio. E aí, Sakamoto, Tarcísio, testemunha de defesa do Bolsonaro. Ô Diego, só para retomar um pouco o que o que o cara tá falando, que eu acho que é extremamente interessante para falar do presidente Bolsonaro, é que, primeiro, ele fala do Pateta e do Mickey, na verdade, seriam dois outros sentimentos, na verdade, que participaram do golpe com o Bolsonaro, que daquele filme Divertidamente, inclusive, raiva e medo.
né? A raiva que ele tinha foi por perder a eleição e não aceitar o resultado. Medo que ele teve, né, quando, né, ele resolveu partir do Brasil, ficar fora do Brasil e voou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro, né, deixando, né, tentando criar um álibi para ele com relação aos fatos que aconteceriam no 8 de janeiro. Né? O Bolsonaro, vamos deixar bem claro, acho que é muito importante a gente retomar para evitar aquele processo de releitura que as pessoas esqueçam. Ele fugiu do Brasil, ele justifica que ele não queria passar a faixa para o Lula, o que já mostra um medo, né, uma covardia nesse sentido institucional, mas ele fugiu do Brasil. Tanto por conta, com medo de ser arrolado, de ser punido, né, por conta de toda a movimentação golpista que aconteceu do segundo turno das eleições até o final de dezembro e acabou não desaguando no golpe, não que não foi tentado, não que não foi executado, é que devido à alta incompetência dos envolvidos e ao mesmo tempo devido à existência ainda de pessoas que não embarcaram na barca golpista, né, dentro das Forças Armadas, como Freire Gomes e Batista Júnior, entre outros, né, é que o negócio não foi para frente. Mas ele iria. Se tivesse tido um sim das Forças Armadas, teria ido para frente. Então, o que acontece? Bolsonaro, com medo de ser punido pelo que aconteceria, e com medo de ser envolvido do que aconteceu, e com medo de ser envolvido pelo que aconteceria. Ou seja, medo do passado e medo também do futuro. Por quê? Porque ele sabia, né? Havia indicativos de que haveria essa movimentação do 8 de janeiro. Né? E ele também não queria ser envolvido, criou um álibi, foi para os Estados Unidos e tudo isso mais, tentou se colocar o mais distante possível desses fatos. Mas o que importa é que sim, aconteceu. Bolsonaro articulou um golpe de Estado em 8 no final das eleições, né? E esse golpe de Estado teve a cereja do bolo no 8 de janeiro. Vamos lembrar, o 8 de janeiro não foi o principal ato da tentativa de golpe de Estado bolsonarista. Foi a cereja do bolo, foi o final, a última tentativa. Não foi a principal, ao contrário do que o bolsonarismo fala. Né? Então o Bolsonaro agora dizer, eu estava fora do Brasil, aham, e você estava tudo de lá de fora e fazendo contato e conectado. A gente não precisa estar pessoalmente mais para isso. Se Bolsonaro, é claro, tivesse outros sentimentos e outras emoções além da raiva e do medo, ele teria ficado aqui, teria assumido isso e, eventualmente, né, teria topado, né? Falar assim: olha, bora lá, vamos ficar aqui, inclusive para dar apoio para todo mundo que está indo e saindo em meu nome. E ele preferiu não, exatamente porque o Bolsonaro se ama mais do que ama qualquer outra coisa.